Bem-vindos à aula 51, item 6 do capítulo 6, né, do capítulo A, Incerteza, cujo título é Apostas, Jogos de Azar e Jogos Recreativos. Partilhando, apostas, jogos de azar e jogos recreativos. Aposta é um comprometimento com outra pessoa, através do qual arriscamos dinheiro ou outros bens, antecipando o resultado de um determinado evento. Sobre esse resultado, não sabemos mais do que se pode saber pela compreensão. Assim sendo, podemos apostar no resultado de uma próxima eleição ou de um jogo de tênis. Também podemos apostar em relação a uma afirmativa factual, qual a opinião certa e qual é errada. O jogo de azar é um comprometimento com outra pessoa, através do qual arriscamos dinheiro ou outros bens no resultado de um evento. Tudo que se conhece é o comportamento da classe a que pertence o evento. Jogo de dados, jogo de moeda. Às vezes, a aposta e o jogo de azar associam-se na mesma operação. O resultado de uma corrida de cavalos depende tanto da ação humana, da parte do proprietário, do tratador, do jockey, como de fatores não humanos, qualidade do cavalo. A maior parte dos que arriscam dinheiro no turf, a maior parte dos que arriscam dinheiro no turf é simplesmente de jogadores. Mas, por conhecer as pessoas envolvidas, os aficionados do turf acreditam saber algo mais, na medida em que este fator influencia sua decisão. São apostadores. Além disso, supõem conhecer os cavalos, fazem um prognóstico com base no seu conhecimento acerca do comportamento das diversas classes de cavalos. Nesta medida, são jogadores. Em outros capítulos, trataremos dos métodos que os homens de negócio aplicam ao lidar com o problema da incerteza do futuro. Por ora, faremos apenas mais uma observação. Participar de jogos recreativos pode ser tanto um fim como um meio. É um fim para aqueles que anseiam pela estimulação e excitação de que as vicissitudes do jogo recreativo lhes proporcionam, ou para aqueles cuja vaidade é favorecida pela demonstração de habilidade e superioridade, frutos de sua maior destreza e perícia. É um meio para profissionais que, vencendo, ganham dinheiro, no caso dos profissionais. Participar de um jogo recreativo pode ser considerado uma ação, mas não se deve inverter esta afirmação e considerar qualquer ação um jogo, ou lidar com as ações como se fosse uma mera recreação. O objetivo imediato, ao participar de um jogo recreativo, é o de derrotar o parceiro respeitando as regras estabelecidas. É um caso especial e peculiar de ação. A maior parte das ações não tem por objetivo derrotar alguém. Aspiram a uma melhoria das condições de vida. Pode ocorrer que esta melhoria seja obtida à custa de alguém, mas certamente não é sempre assim. Certamente não é assim, para não dizer menos, no funcionamento normal de uma sociedade operando segundo princípios da divisão do trabalho. Numa sociedade regida pelos princípios do mercado livre, não há a menor analogia entre a participação em jogos e a condução de negócios. O jogador de cartas ganha dinheiro de seu antagonista, servindo-se de habilidades e astúcias. O empresário ganha dinheiro fornecendo aos consumidores os bens que desejam adquirir. Pode haver uma analogia entre o jogador de cartas e o grefista. Não há necessidade de aprofundamento neste assunto. Quem considerar a condução de negócios como trapaça está na pista errada. O aspecto característico dos jogos é o antagonismo de dois ou mais jogadores ou grupo de jogadores. O aspecto característico dos negócios numa sociedade, isto é, numa ordem baseada na divisão do trabalho, é a harmonia dos esforços de seus membros. Quando começam a se antagonizar, caminham para a desintegração social. Numa economia de mercado, competição não significa antagonismo, no sentido em que o termo é aplicado para exprimir a confrontação de interesses incompatíveis.
É verdade que a competição pode, às vezes, ou mesmo frequentemente, evocar nos competidores aqueles sentimentos de ódio e malícia com que frequência com frequência acompanha o desejo de prejudicar outras pessoas. Por isso, os psicólogos são propensos a confundir combate e competição. A praxeologia deve resguardar-se dessas ambiguidades artificiais enganosas. Do ponto de vista praxeológico, existe uma diferença fundamental entre competição cataláctica e combate. Os competidores aspiram à excelência e proeminência de suas realizações dentro de uma ordem de cooperação mútua. A função da competição é a de atribuir a cada membro de um sistema social aquela posição na qual pode melhor servir a sociedade como um todo. É uma maneira de selecionar o mais apto para cada tarefa. Onde existir cooperação social, alguma forma de seleção terá de ser aplicada. Somente quando a atribuição de várias tarefas aos vários indivíduos é feita por decisão de um ditador, sem que os indivíduos em questão possam fazer valer suas virtudes e habilidades, é que não há competição. Isso é importante, é para deixar grifado, para virar um vídeo explicando sobre jogos, apostas e como isso não casa com a questão do, ah, do livre mercado. Mais adiante teremos de lidar com a função da competição. Por ora, devemos apenas enfatizar que é errado aplicar a terminologia de extermínio mútuo a problemas de cooperação mútua como existente em uma sociedade. As expressões militares são inadequadas para descrever operações comerciais. Não é mais do que uma pobre metáfora falar da conquista de um mercado. Não há conquista quando uma firma oferece produtos melhores e mais baratos. Somente num sentido metafórico pode-se falar de estratégia em operações comerciais. Mises sempre maravilhoso nas suas abstrações. E assim encerramos mais uma aula, 51.